guerreiros, para pessoas que não baixam a guarda, que estão dispostos a continuar lutando, continuar de pé, enfrentando as adversidades, as coisas que vierem sobre a sua vida, ou têm vindo sobre a sua vida. Quando Deus entra na nossa vida, quando Jesus vem fazer morada em nós, é inevitável que nós enfrentemos batalhas. Batalhas virão, lutas, adversidades, e por isso nós precisamos estar preparados, precisamos ser valentes de Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você precisa ser um valente ou uma valente de Deus. Deus não tem compromisso com covardes, pessoas medrosas. Nas batalhas, essas pessoas até atrapalhavam lá os exércitos de Deus, né? Os medrosos, os covardes. Não, essas pessoas até atrapalham. Deus não quer pessoas assim. Deus nos chamou para sermos valentes, para sermos destemidos, corajosos, olharmos para nós e vermos: olha, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, de mim mesmo, mas se Deus está em mim, se o Espírito Santo se move em mim, eu posso lutar como Davi, eu posso cantar como Davi, eu posso tocar como Davi, eu posso dançar como Davi, eu posso vencer como Davi, né? Se o Espírito de Deus está em nós. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 5, a partir do versículo 17. Esse texto que eu vou ler, ele se encontra tanto em 2 Samuel, como também em 1 Crônicas. Mas eu gosto dessa narrativa que está em 2 Samuel, no capítulo 5. Queridos, nesses tempos, nós precisamos, jovens, principalmente jovens, precisamos olhar para bons referenciais para a nossa vida, bons exemplos. As pessoas hoje se ligam tanto nas coisas ruins, nos maus testemunhos, nos maus exemplos. Não, precisamos procurar bons referenciais para a nossa vida, bons exemplos. A Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus, que nós podemos olhar para elas e assim: poxa, caramba, que exemplo dessa pessoa, olha que bom, vou seguir esse exemplo. É para isso que a Bíblia foi escrita, para nosso exemplo, para nossas advertências também, para nos mostrar estratégias de Deus, caminhos de Deus, para viver uma vida vitoriosa. Quantos querem uma vida vitoriosa? Amém? Vida vitoriosa, vida na palavra, vida com Deus, é uma vida vitoriosa. Vem as lutas, vem. Não vou te enganar, não. Vocês vão se batizar quarta-feira, os que vão se batizar, vão se levantar as lutas, a dificuldade, a dúvida: será que eu vou, será que eu não vou? Isso é natural. Agora, você tem que decidir, você tem que se definir, você tem que fazer um propósito. Eu vou me batizar. Se você fizer esse propósito, Deus vai dizer amém. Deus vai dizer assim seja. Deus vai dizer vai acontecer. Você quer, você vai conseguir. Tem coisas que as pessoas querem empurrar para Deus. Se Deus quiser, eu vou me batizar. Não, Deus já disse na palavra dele que Ele quer que nós nos batizemos. Jesus já falou para nós irmos batizar, né? Eu também não tenho dúvida de que Deus me chamou para batizar. E você que não é batizado, não tenha dúvida de que você precisa ser batizado. Estou dando só um exemplo, né, de que nós precisamos ter determinações na nossa vida. Então, 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. Acompanha comigo então esse texto. Valentes, vitoriosos, guerreiros de Deus nessa noite. Ouvindo, pois, os filisteus, que haviam ungido Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Na tradução lá de Crônicas diz que o que, ouvindo Davi, saiu ao encontro deles. Versículo 18. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos as minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali. E Davi disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Lá em
Crônicas diz que Davi e seus homens tomaram e os queimaram. Verso 22, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelos vales dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então, diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi, assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gézer. Amém. Glória a Deus. Filisteus, na Bíblia, aponta para inimigos, né? Os filisteus eram os inimigos declarados de Israel. Os filisteus. E aqui, quando eles tomaram conhecimento de que ungiram Davi rei sobre Israel, verso 17, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Ai, meus amados, nós estamos num tempo assim. Muitas vezes, quando as pessoas ouvem o favor de Deus para com a tua vida, ouvem o que Deus tem feito em você, por você, através de você, ouvem quando Deus te coloca numa posição elevada, uma promoção no teu trabalho, um cargo na igreja, uma ordenação, uma separação, seja lá o que for. Saiba disso, que sempre haverão inimigos. Primeiro deles, o diabo. Ele vai levantar outros também que vão se levantar contra você, vão se opor a você. Quanto mais unção, quanto mais autoridade de Deus sobre a tua vida, quanto mais Deus te capacitar, maiores e mais serão os inimigos que se levantarão contra você. Se você tem medo de guerra, de batalha, então você fique onde está, se esconda, faça qualquer outra coisa, não mostre a cara, porque se você mostrar a cara, saiba que vão se levantar os inimigos. Eu acho interessante essas atitudes que nós podemos aprender com Davi, eles souberam que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel. Então todos se levantaram contra Davi. Quando Davi soube que eles vinham contra ele, o que diz a palavra? Que Davi o quê? Se escondeu, correu, fugiu? Não, Davi foi ao encontro deles. Primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto: não fuja das batalhas, não fuja dos inimigos, não se esconda, não tenha medo, vá contra eles. A unção que Deus nos dá, a unção que Deus deu a Davi, nos traz a convicção suficiente de que nós podemos enfrentar qualquer inimigo, porque a certeza que nós temos é que se Deus é por nós, não há ninguém que possa ser contra nós. Quem será contra nós? Vão se levantar contra nós, mas não vão prevalecer contra nós. Vão se levantar, vão tentar, vão nos intimidar, vão querer nos assustar. Veja só o texto, que todos, aqui diz na minha Bíblia, na minha tradução, que todos os filisteus, ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Todos os filisteus. O que, ouvindo Davi, desceu a encontrá-los. Eles me querem? Eu vou ao encontro deles. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus é por mim, quem será contra mim? Vou lá. Deus está querendo me dar uma vitória. Quando uma guerra se levantar, quando uma batalha se levantar contra você, é porque Deus está querendo te dar uma vitória. São nas oportunidades, são nas adversidades que se revelam as oportunidades de vitória de Deus para nós. Não fuja da batalha. Não tenha medo de enfrentar o inimigo. Se levante. Vá ao encontro mesmo. Me lembra também esse texto, Davi, quando estava ali, Golias afrontando o exército do Deus vivo. Então, Davi vai ao encontro lá dos seus irmãos, levar algo ali que o seu pai havia separado para eles. Quando chega ali, toma conhecimento da situação ali que estava acontecendo, o gigante se levantava, afrontava, e ninguém tinha vontade, ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Diz o texto que quando Davi se prontificou para guerrear contra o gigante, quando o Golias se levanta, Davi se apressa e vai ao encontro dele.
coisa, né? Não pensou duas vezes, não deu um passo para trás, não calculou, caramba, será que vai dar? Quando Golias se levanta, Davi se apressa ao encontro dele. É assim que tem que ser, irmão. É assim. É assim que Satanás faz. Tenta nos assustar, nos intimidar, mostrar que, cara, não olhe. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para a quantidade, para o tamanho do gigante, da adversidade. Não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. Não tem uma frase que alguém disse: não conte para Deus o tamanho do teu problema, conte para o problema o tamanho do teu Deus. Né? Sim ou não? Pessoas que ficam só, Deus, olha isso agora que está acontecendo, Deus, olha agora isso, olha aquilo outro. Não, diga para o problema: olha, você conhece o meu Deus? Você sabe o tamanho do meu Deus? Enfermidade, você sabe quem te levou na cruz, quem te venceu na cruz? Demônio, perturbação, está derrotado na minha vida. Você é vencido. Você já foi vencido, e a Bíblia fala que eu sou mais do que vencedor, porque você já foi derrotado, e agora eu tomo posse da vitória de Jesus por mim. Então Davi desceu, e foi logo ao encontro deles. Os filisteus, versículo 18, os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. O vale dos Refaíns era o vale, lá em Gênesis faz menção, aonde habitavam gigantes. O vale dos gigantes. E agora? O vale dos Refaíns, meu Deus. Já não bastavam os filisteus, e entre os filisteus haviam também gigantes, entre eles Golias, que foi vencido por Davi, não é isso? No vale dos gigantes, é ali que é o meu lugar mesmo. É ali que é o nosso lugar, no vale dos gigantes. Porque eu sozinho não sou nada, mas quando Deus está em nós, nós somos um gigante. Sim ou não? Um gigante. Porque o Senhor está em nós. Davi consultou ao Senhor, verso 19: subirei contra os filisteus, entregar Moisés nas minhas mãos. Outra coisa que nós aprendemos aqui, amados, que as pessoas muitas vezes se esquecem de consultar a Deus, de depender de Deus. Davi estava dizendo aqui: Deus, eu preciso da tua direção, eu quero uma palavra tua para a minha vida agora. Eu tenho disposição de lutar, eu não estou com medo dos gigantes, dos filisteus, eu não estou com medo dessa situação, dessa batalha, mas eu quero mostrar a ti, Senhor, que eu dependo de ti. O fato de eu não ter medo da situação, da batalha, não significa que eu tenho que entrar de qualquer maneira nela. O fato de você não ter medo da batalha, não ter medo do gigante, não ter medo da adversidade, não significa que você tem que entrar de qualquer maneira na batalha. Não se esqueça de consultar a Deus primeiro. Não se esqueça de primeiro orar a Deus, buscar uma palavra de Deus, até porque o Deus que nós servimos é um Deus de estratégias. É um Deus que nunca faz da mesma forma, ele tem a multiforme sabedoria, ele tem muitas formas de fazer as coisas, de agir. Então Davi consultou o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, entregar Moisés nas minhas mãos. Disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Quem vai entregar a vitória nas tuas mãos? Quem vai derrotar o inimigo? Quem vai fazer de você um vencedor? Não é a sua capacidade, não é a sua intelectualidade, não é o teu título, o teu cargo, não é a tua força, o teu músculo, é o Senhor. Deus disse para Davi: sobe, porque o Senhor está dizendo, eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Essa é a certeza da nossa oração, da resposta de Deus à nossa oração. Quando nós oramos, Deus sempre tem uma resposta para nos dar. E Deus respondeu a Davi: sobe. Primeira coisa, vai. Segunda coisa, eu vou entregar nas tuas mãos os filisteus. Você está aqui nessa noite, quem sabe está pensando aí numa situação que você vai ter que enfrentar amanhã. Ou talvez você não tenha uma situação agora na tua mente, mas que vai se apresentar durante o dia de amanhã, ou quem sabe essa semana. Não se esqueça disso, peça a Deus, consulta a Deus. Deus, essa situação, Senhor, certamente Ele vai te dar uma direção. Certamente Ele vai te dar uma palavra. Não tenha dúvida, vai te dar uma palavra. Ele vai ter uma maneira de dizer para você o que você deve fazer,
como você deve fazer e o que vai acontecer também. Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Verso 20, então veio Davi a Baal-Perazim, e o que aconteceu? Feriu-os ali Davi, e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim. Outra coisa importante que nós aprendemos nesse texto, Davi atribui a vitória ao Senhor. Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim. O Senhor pelejou por mim. O Senhor me deu vitória. Rompeu os inimigos diante de mim como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Davi fez daquele lugar um memorial. Deu um nome àquele lugar. Ali o Senhor deu uma grande vitória. Há momentos na nossa vida que Deus nos dá vitórias de tal tamanho, de tal proporção, que são para fazermos ali um memorial. Fazemos ali, talvez não podemos dar um nome como Davi deu esse nome, né? Aquele lugar. Mas Deus é o Deus que faz história na nossa vida. Sim ou não? O nosso Deus, quando nos dá vitória, quando peleja por nós, Ele está fazendo história na nossa vida. E a nossa história, a minha história, a tua história, é uma história de vencedor. De vencedor. Amém? Versículo 21, deixaram ali os seus ídolos. Os inimigos tinham levado para a batalha os ídolos. Aqueles ídolos em quem eles confiavam. Era comum nas guerras os filisteus, outros mais, levavam os seus ídolos. Os deuses em quem eles confiavam. E o que aconteceu? Não puderam fazer nada por eles. Ficaram ali os ídolos. Davi, como eu falei lá em Crônicas, diz que Davi tomou os ídolos e os queimou, os destruiu. Versículo 21, deixaram ali os seus ídolos, Davi e os seus homens os tomaram. Os filisteus, versículo 22, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. De novo, isso também nos mostra o seguinte, amados, que o inimigo não desiste. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o inimigo não desiste. Por isso que nós vencemos batalhas. Não é isso? Vencemos uma batalha hoje, vencemos uma batalha amanhã, estamos vencendo uma batalha. Mas a guerra continua. Diga para o teu vizinho aí, a guerra continua, meu amado. Você venceu uma batalha hoje, uma batalha amanhã. Por isso a Bíblia diz que o diabo, ele é o nosso adversário. Ele está sempre se opondo a nós, é o adversário. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então ele perde hoje, perde amanhã, em nome de Jesus. O Senhor nos dá vitória hoje, nos dá vitória amanhã. Ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair, mas continua se levantando. O inimigo não desiste. Às vezes as pessoas pensam que ganham uma batalha, pronto, acabou. Não vem outra. E geralmente vem uma maior depois, né? Vai só aumentando o nível. Mas não desanima não. Isso mostra que você está preparado para coisas maiores, em nome de Jesus. Então eles novamente se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi, verso 23, fez o quê? Tornou a consultar ao Senhor. Muitas vezes as pessoas têm batalhas, são vitoriosas na vida, alcançam posições, são bem-sucedidas e se esquecem de consultar a Deus. Não, já venci, para que eu vou consultar? Agora eu já posso fazer. Agora eu já aprendi, já sei como. E ai de você, ai de mim, se acharmos que já vencemos tanto, que agora tem coisas que eu não vou nem precisar consultar a Deus, já vou fazer direto, vai. Até porque nós vamos ver que Davi tornou a consultar o Senhor, e Deus deu uma outra estratégia agora para ele. Não foi para ele fazer da mesma forma como ele tinha feito anteriormente. Deus deu uma outra estratégia. Davi tem outra estratégia agora. Não vai ser como aquela que eu te dei, não. Esse é o nosso Deus, amado. É um Deus criativo. É um Deus que tem estratégias novas. E eu sinto nessa noite, eu vim nessa noite com isso no meu coração. Eu sinto que Deus quer dar novas estratégias para pessoas aqui. Pessoas que estão enfrentando batalhas, estão repetindo a forma como vocês já venceram no passado. Mas Deus nessa noite quer te dar uma nova estratégia, para que você possa vencer
uma batalha que você não está tendo sucesso contra ela. Deus quer te dar uma nova estratégia. Mas quando eu venci assim, eu estou fazendo daquela maneira como eu venci. Nessa noite, Deus vai dar a algumas pessoas aqui uma nova estratégia, para que você possa vencer essa batalha que você não está conseguindo vencer. Aí o diabo fica endemoniado. Quando ele vê o crente que depende de Deus, que busca, que se humilha e consulta o coração de Deus. Aí o general dos generais, que não perde batalha, que tem sempre uma estratégia nova, na sua grandeza, na sua soberania, ele dá uma estratégia que o inimigo fica maluco, né? Consultou Davi ao Senhor, novamente, verso 23, o qual disse, não subirás. Davi agora é diferente, não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Que coisa linda, amado. Por isso que Davi foi, a Bíblia, por isso que Davi era um vencedor. Ele não foi um homem que foi criado no palácio. Ele não foi um homem criado nos exercícios militares de Israel. Ele era um homem que vivia no campo, um jovem que vivia no campo cuidando do rebanho do seu pai. Mas lá no campo ele temia o Senhor, ele já tinha intimidade com Deus, ele já tinha tido vitórias lá de derrotar leão, o urso, e de vencer batalhas no deserto, lá onde ele cuidava do rebanho, lá do seu pai. Ali que Deus foi formando, foi adestrando, nesses lugares que às vezes você não dá muita importância, porque hoje as pessoas pensam que vão aprender muito quando fizerem cursos e seminários, enfim, não que seja errado aprender e estudar, mas saiba que o maior professor é Deus, é o Espírito Santo, que ensinava Davi ali, e Deus se comunicava com ele com Deus, e ali ele foi preparado, sendo preparado, e Deus o adestrando, e agora Deus diz a ele, não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E Deus diz, e dá um sinal para ele, Davi, preste atenção, escute você que nessa noite Deus vai dar uma nova estratégia diante de batalhas que você tem enfrentado. Deus vai te dar um sinal. O sinal que Deus deu, o sinal que Deus disse para Davi que daria seria esse. Davi, preste atenção, Davi. Esteja com os seus ouvidos atentos. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, para um culto desse, uma palavra, um momento desse, e está preocupado, está ouvindo outra coisa, não está ligado nas coisas que Deus quer comunicar com você. Você está antenado com outra coisa, está fora de, sei lá, o corpo está presente, mas a mente está ausente. As pessoas hoje estão assim, elas estão andando e o corpo está num lugar, a mente está em outro lugar. Muitas vezes isso na própria igreja, quando Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida, tu está pensando em outra coisa. Caramba, quanto é que foi o resultado do jogo? Se é que tu já não saiu aí no intervalo, para ir lá fingir que no banheiro, já para ver lá, consultar lá quanto é que é. Quarta-feira, eu estava no metrô, tinha umas 12 pessoas assim em volta de mim, eu estava observando, umas 12 pessoas. Das 12 pessoas, 10 estavam com o celular, tudo assim. Falei, meu Deus do céu. De 12, 10, assim, tudo. Aí tinha um casal sentado, a maioria estava em pé, tinha um casal sentado. Aí o cara olhou assim. Aí daqui a pouco a mulher fez a mesma coisa, olhou também para o... Eu pensei que estavam juntos, não, o cara levantou, saiu, eles estavam juntos, não. O cara estava curioso ali, e ela também, não sei o que estavam vendo, o que eu estava fazendo. Mas assim, o pessoal tudo fora de órbita, né? As pessoas hoje andam assim. Quando não andam com um negócio aqui, que não sabe nem... Aí vem um carro, buzina, está atravessando, não está vendo nada, não tá sabendo de nada, o cara está... As pessoas hoje andam assim, fora de órbita. Ei, tu está onde, cara? Está na igreja? Está aqui ouvindo a palavra de Deus? Tu está com a cabeça lá, né? O coração está longe, o corpo está aqui, mas o coração está longe. Deus está falando para você hoje.
Escute. Não é para fazer como você fez da outra vez. Agora Deus está dizendo assim, olha, preste atenção, ouve. Você vai ouvir um sinal. Você tem que ouvir um sinal, Davi. Você vai ouvir um sinal de um estrondo, de marcha, pela copa das amoreiras. Então, quando você ouvir esse estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então, diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. As pessoas hoje oram, mas não vigiam. Falam com Deus, mas não param para ouvir Deus falar. Querem falar, mas não querem parar. Senhor, fala comigo. Me dá uma palavra. Usa, Deus, alguém. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Falam, não querem ouvir. Oram, não vigiam. Então veja só, querido, Deus está dizendo, Davi, você vai ouvir um estrondo de marcha, um sinal de vitória, porque o que Deus está falando para Davi? Davi, você vai ouvir como se um grande exército estivesse marchando pela copa das amoreiras, Davi. Vai ser um estrondo, Davi. Vai ser um sinal extraordinário. Deus está dizendo para Davi, Davi, esse sinal que eu vou te dar, não é só para você, não. É para que os filisteus também ouçam e se assustem com esse barulho, esse ruído de um grande exército marchando. E esse exército que estará aqui marchando é o exército de Deus. Serão anjos que Deus está enviando em teu favor. Né? Há uma tradução que diz, ouvindo tu um ruído. Na minha tradução diz, ouvindo tu um estrondo. Aqui fala do ruído, nessa tradução aqui. Na minha tradução diz, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Soldados marchando. Pum, pum, pum. Aquele monte de gente. Esse sinal seria o sinal que Deus daria a Davi, que o Senhor saiu diante dele, mas, consequentemente, os filisteus estariam aterrorizados. E eu quero que você saiba disso nessa noite. Porque muitas vezes você, eu, os crentes, se assustam com o inimigo, se assustam com as coisas que muitas vezes ele prepara contra nós. Mas o que assusta mesmo, amado, é o que Deus faz. O que causa medo mesmo é quando Deus entra na batalha. É esse sinal que Deus disse que daria a Davi, que seria para ele um sinal de que o Senhor estaria enviando os seus anjos para marchar a favor dele. Mas também seria um sinal para os filisteus, de que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Muito séria estava acontecendo. E aí, o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Quando Davi ouvisse esse estrondo, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Deus vai te dar um sinal, querido. Pode ser um ruído, pode ser um estrondo, pode ser o que for. Ele vai te dar um sinal de que ele marcha em teu favor, ele marcha por você. Mas não se esqueça disso, meu amado, que o que assusta o inimigo é aquilo que Deus faz na nossa vida, através da nossa vida. Eu não assusto o diabo, eu não assusto demônio nenhum, mas quando ele olha para mim, vê o Espírito Santo, vê Deus em meu favor, quando ele vê o que Deus é capaz de fazer em favor dos seus filhos, isso o assusta, o deixa com muito medo, amado. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Esse sinal que Deus estava dando para Davi, para que Davi soubesse que o Senhor era com ele, era também um sinal para que o inimigo batesse retirada, porque alguma coisa muito grande estava acontecendo. Era um estrondo pela copa das amoreiras. Então aquelas árvores, não se veria o que era, o que estava acontecendo, mas o inimigo estava sabendo que tinha que correr, porque o negócio estava ficando feio ali. Alguma coisa estava acontecendo. E a Bíblia fala aqui, versículo 25, e fez Davi, assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, é que quando você faz aquilo que Deus manda, Ele faz o que você precisa. Quando você obedece a palavra de Deus, você é vitorioso.
Ele vence por você quando você está disposto a obedecer, a confiar no Senhor, a esperar no Senhor. Ele vai te dar vitória. Fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado. E o que aconteceu? E feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Então, amado, a vitória foi dobrada. Venceu lá na frente, o inimigo tornou-se a se reunir contra Davi para novamente ser derrotado. As estratégias de Deus mudaram, mas a vitória é certa. A vitória é nossa. A vitória é minha, a vitória é tua. Quantos precisam nessa noite de uma nova estratégia de Deus? Senhor, eu estou orando por algo, não estou tendo vitória. Eu estou orando por algo, não estou conseguindo uma resposta de Deus. Deus, eu preciso de uma nova estratégia nessa noite. Deus, eu preciso de alguma coisa precisa ser mudada. Nós aprendemos uma frase, há muitos anos, num dos congressos das mulheres, que diz assim: quando Deus não muda as circunstâncias, Ele quer mudar o desejo do coração. Muitas vezes aquilo que você até está pedindo não está de acordo com a vontade de Deus para você. Alguma coisa precisa mudar. Deus não vai mudar. A Bíblia diz em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós aqui precisamos muitas vezes alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Quer ser vitorioso? Obedeça ao Senhor. Ouça a sua voz. Busque, confie. E o Senhor te dará a vitória. Amém, querido? Quantos querem ser vencedores sobre algo nessa noite? Fiquem de pé agora e vamos orar. Pode vir um ministério de música aqui. Quantos querem alinhar o seu coração ao coração de Deus? Quantos querem alinhar a sua vontade? A minha vontade tem que estar de acordo com a vontade de Deus, senão não vai adiantar. Há pessoas que entraram aqui nessa noite e tem batalhas antigas que vão ser vencidas porque Deus vai te dar uma nova estratégia. Porque você pensa que, mas eu fiz sempre assim. Lembra que Jesus curava cuspindo, fazendo lodo, colocava a mão? Deus curava, fazia, para que, senão, amados, se Jesus só curasse de uma forma, hoje, nas igrejas, todo mundo ia pregar, não, só pode curar assim, só pode curar assim. Então, amado, não existe. A estratégia certa é aquela que Deus vai dar. Mas a gente não pode fazer disso uma doutrina, não é? Por isso Jesus curou de várias formas. Se Ele só curasse cuspindo na terra, meu Deus, imagina só, a gente ia ter que ter uma caixinha de terra aqui para a gente poder cuspir. Então Jesus deixou claro, não existe um método, não existe uma regra, existe sempre algo novo que Deus vai fazer na nossa vida. O importante é que você saiba que Ele vai fazer. O importante é que você saiba que Ele vai dar a vitória. Com ruído, sem ruído, com estrondo, sem estrondo, vai ter um sinal. Vai ter um sinal de Deus. Vai ter um sinal de Deus que Ele vai dar a vitória. Você e eu nessa noite precisamos desse sinal de Deus. Precisamos dessa estratégia de Deus para alcançarmos uma vitória. Uma vitória que Deus quer nos dar. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado. E feriu os filisteus. Vamos fazer como o Senhor está nos ordenando. E vamos ter vitória. E vamos ferir os filisteus. Aleluia. Não precisa abrir. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Vamos tomar posse da palavra de Deus nessa noite. Vamos ser vitoriosos, porque vitória é a nossa história, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção de vitória. Já vamos celebrar antes de começar, antes de orar. Depois eu quero fazer essa oração com você, para que Deus te revele uma estratégia nova nessa noite. Em nome de Jesus.